Olá, minha gente, olha aqui, eu de volta com vocês em gramática, falando ainda mais sobre regência verbal. Vamos dar uma olhadinha agora em mais alguns verbos, fazer algumas fixações ali para a gente poder pensar bastante sobre isso. Vejam só o verbo ir e o verbo chegar. Foi muito importante isso daqui porque a gente comete alguns erros. Pessoal, quem chega, quem irá, tem duas possibilidades. Irá a algum lugar, tá? Ou chegará de. Vejam, se eu chego a algum lugar, esse é o meu destino. Tá? Se eu chego de algum lugar, esta é a minha origem. Tá bom? Então eu posso chegar a algum lugar, chegar de algum lugar. Quando eu chego em e de, lembre-se bem disso, é sempre um meio de transporte. Então eu cheguei em um carro, eu cheguei de carro, cheguei no carro, tá? Eu estou dentro de um meio de transporte. Agora vejam bem, ir a e ir para. Nós confundimos demais essas duas estruturas. Quando eu digo que eu irei à Europa, é temporariamente, eu vou e volto. Agora, se eu digo que eu irei para a Europa, definitivamente. É definitivamente. Né? Eu costumo sempre dizer que a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, quando é casado, e falar isso daí para a esposa ou para o marido. Né? Fala assim, meu bem, eu vou para a casa da mamãe. Muito bem, o que vai acontecer? Quando você voltar, a Ricardinha ou o Ricardão, no outro caso, estarão no seu lugar, porque você simplesmente disse que iria abandoná-lo. Se você vai para a casa de sua mãe, você está dizendo que você vai definitivamente estar deixando. Tá? Então, cuidado quando você fala isso. Então, vamos vendo? Pessoal, eu vou, dentro desse contexto, ao dentista ou para o dentista? Eu vou lá, não é? Vou para o dentista, quer dizer, vou viver lá, por pior que esteja a situação da sua boca. Tá? Vejam só, eu fui, carro é um meio de transporte, então eu fui no carro do meu amigo, mas a algum lugar, não é isso? Então, ao cinema. Cheguei, perceba que aqui eu posso chegar a Brasília ou chegar de Brasília. Depende se eu estou dizendo que lá é meu destino ou minha origem, tá bom? Agora, eu cheguei de trem, tá? Ou cheguei no trem, já que é meio de transporte, olha aqui, ó. Onde? A São Paulo, tá bom? A São Paulo. Essa é a minha relação. Cheguei a São Paulo, tá certo? Lógico, essa relação, quem chega a algum lugar, é importante você entender que nós veremos isso ainda. Mas se eu estivesse querendo me reportar à cidade de São Paulo, cidade, tá? Eu poderia até indicar a construção com crase, tá bom? Falou assim, entendendo que ele não falou nada, vamos compreender aqui como sendo estado. Então, eu não utilizaria o artigo, tá? Mas caso eu queira fazer essa representação, que é uma questão de crase, tá? Eu chego a São Paulo se eu estou dentro do estado de São Paulo e eu vou à cidade de São Paulo, tá? Então eu cheguei à cidade, é como se eu dissesse eu cheguei ao estado, mas aí subentende-se a partir do sinal indicativo de crase que é a cidade. Caso eu não coloque, simplesmente eu cheguei a São Paulo, a condição de São Paulo não tem necessidade de indicação de crase, que nós veremos depois. Vamos para frente? Morar. Pessoal, vejam só. Quem mora, reside, situa-se, estabelece-se, não importa como isso aconteça, é sempre dentro de algum lugar. Por isso é em uma casa, é na rua, na praça, na cidade, no país. Também funciona quando se diz que você é morador em, residente em, situado em, sito em, estabelecido em. Toda vez que morou, é em algum lugar.
Então vamos fixar isso daí e tudo aquilo que nós vimos até agora. Tá bom? Ó, pessoal, ele não obedece. Ele pede para a gente observar a regência e colocar se está certo ou errado. Então vamos fazer isso daí corrigindo. Ele não obedece os mais velhos? Falou, não. Quem obedece, obedece a alguém. Então é aos mais velhos. Está errado. Prefiro antes estudar do que trabalhar. Também não. O que eu faço aqui? Eu prefiro estudar a trabalhar. Então não coloco nada. Eu prefiro uma coisa a outra. Então está errado. O aluno se simpatizou com a professora. Pessoal, o simpatizar, ele não traz a referência reflexiva. Ele simpatiza com. Eu não posso me simpatizar com ninguém, nem você se simpatizar com alguém. Esse verbo não é pronominal, você simpatiza com. Então, erro nessa construção. Já paguei o banco agora que recebi, lembram disso daqui? Eu paguei o banco, eu comprei o banco, é isso que eu estou dizendo? Ou será que eu estou dizendo que eu já fiz o pagamento e que o banco é a instituição que recebeu? Sendo assim, eu já paguei ao banco, tá errado também. Ele não perdoou o colega. Pessoal, quem perdoa, perdoa algo, tá? A alguém. Então ele não perdoou ao colega a desfeita. Ele não perdoou ao colega o crime. Ele não perdoa o pecado ao pecador. Então ele não perdoa ao colega. Ele não perdoa o colega, ele perdoa ao colega. Então eu não lhe perdoo e nunca eu não o perdoo. Ele não consegue perdoar a ofensa ao colega. Vejam, perdoa algo a alguém. Tá perfeita essa daqui, tá certinha. As pessoas se lembram com tristeza do ocorrido. Aqui, ó, ele está falando do verbo lembrar. Toda vez que o verbo lembrar for pronominal, ele exige a preposição. Quem se lembra de algo. Agora, e quem lembra? Quem lembra, lembra algo. Então, eu não lembro o que aconteceu. Então, importante, se lembra de algo e lembra algo. Tá bom? Então, essa daqui de baixo ficou errada. As pessoas lembraram com tristeza o ocorrido. Sim, olha só, ele só lembrou algo. Então, lembraram algo. Perfeito. Essa daqui. E ensinei-lhe andar de patins. Quem ensina algo. O quê? Andar de patins a alguém. Tá? Eu ensinei algo a alguém, tá? Então, fica correta essa construção. Não poderia dizer ensinei-lhe a andar, tá? Ensinei a ele andar de patins, tá bom? Interessante, não é? Pelo menos aqui, nós podemos ver as funcionalidades desses elementos, né? Como é que eles trabalham. Vamos ver mais coisas? Ó, vamos agora trabalhar com essas duas construções aqui, ó. Lembre-se, objeto direto, objeto indireto. Então, vamos buscar pela estrutura. O verbo é certificar. Quem certifica, certifica algo a alguém ou certifica alguém de algo, não é não? Então, eu certifico algo a alguém ou certifico alguém de ou sobre algo. Então, vamos lá. Vim certificar a data da prova. Eu não vim certificar algo? Então, eu vim certificar-lhe a data. Agora, veja que aqui embaixo ele pôs a preposição.
Isso significa que eu tenho que trabalhar essa estrutura como? Já vimos isso daí, quando falamos do pronome. Estamos vendo agora quanto à regência. Então, vim certificar-lo de algo. Certifico algo a alguém, certifico alguém de algo, da data da prova. Vim certificar que a prova será amanhã. Vejam só o que ele veio fazer aqui, tá? Olha a diferença aqui de novo. Veja que ele pôs a preposição, então vim certificar, lhe certifiquei algo a alguém. Embaixo, vim certificá-lo, lembre-se que a gente tira o R, coloca o no, põe acento, porque agora eu vim certificar alguém, olha só, de algo, que é essa nossa estrutura aqui. Certinho? Vamos ver mais. Olha só a terceira, vamos dizer se está certo ou errado, principalmente por causa do uso dos pronomes. Ó, o professor lhes informou de que houve notas baixas. Minha gente, eu informo algo a alguém ou informo alguém de algo. Então, eu não poderia, por exemplo, ter essa preposição se eu já tenho o primeiro termo preposicionado. Isso daqui fica errado. O professor as informou de que houve. Olha só, informou de que houve. Então, aqui, olha só, o as mostra que esse termo é objeto direto e o de que é objeto indireto. Isso está certo. O professor lhes informou que houve. Olha o que ele fez. Ele agora colocou o primeiro termo preposicionado e o segundo não. Então, esse é objeto indireto, enquanto esse daqui virou objeto direto. Tá? O professor nos informou de que. E olha embaixo. Ele nos informou que. E aí, você vai dizer que uma das duas está errado? Não. Vejam só, lembre-se que me-te-se nos vos pode ocupar qualquer um dos dois papéis. Então, como aqui o meu termo é preposicionado e eu tenho objeto indireto, o nos tem função de objeto direto. Embaixo, como a nossa frase que houve notas baixas está sem a preposição, ela tem função de objeto direto. Então, o nos funcionou como objeto indireto. Tá? Ou seja, ele compõe aquilo que está faltando dentro da oração. E por último, o professor as avisou que faltaria. Pessoal, aqui não tem preposição, aqui não há preposição. Nenhuma nem outra tem. Então não poderia. Ou eu digo, o professor lhes avisou que faltaria, ou então o professor as avisou de que faltaria. Uma ou outra apenas, isso daqui está errado. Vamos lá que eu não completei as demais. Olha só. Na letra C, objeto indireto, objeto direto, perfeito, tá certo. Na de baixo, ele inverteu, objeto direto, outro indireto, tá certo. No nos, como ele é objeto indireto, a gente entende que o termo não preposicionado é objeto direto, tá certo. Então, duas erradas aí dentro desse contexto, mostrando para a gente essa construção, né, essa relação aí importante das estruturas. Vamos ver uma última aqui? Olha só. Então ele diz o seguinte, ele pede para que a gente preposicione, identifique o conectivo empregado nos períodos abaixo, depois preencha as lacunas com preposição adequada. Então aqui ele está colocando várias coisas. Vejam, a escada cujo degrau o menino subiu para ficar mais alto é essa. Vejam, o menino fez o quê? Subiu, tá? Ele não subiu no degrau para ficar mais alto? Então, a escada em cujo degrau o menino subiu. Ele subiu em alguma coisa, tá? Ó, tínhamos necessidade que você participasse do congresso. Preste muita atenção. Posso substituir esse que, por exemplo, por um pronome relativo?
Tínhamos necessidade a qual você participasse? Não. Então ele é conjunção. Quando o meu que é conjunção, a minha regência vem de trás. Tínhamos necessidade de que. Preste atenção nisso. Que é conjunção. Depois, era favorável que mudassem todo o regimento escolar. Posso dizer era favorável a qual mudassem? Também não. Então, novamente, eu tenho preposição, ou melhor, conjunção, perdão. Conjunção, então é o termo favorável. Quem é favorável a. Olha aqui, ó. O dinheiro que sou grato é o que recebo. Pessoal, quem é grato por alguma coisa, mas perceba que eu poderia dizer o dinheiro, o qual, ou, pelo qual ou pela qual sou grato, poderia trocar esse que aqui por o qual, sim, esse daqui é pronome relativo. Então é o termo anterior, sou grato por algo, então dinheiro porque sou grato. Olha só, tenho a impressão que estou cercado de amigos. Posso dizer tenho a impressão o qual estou? Lógico que não. Então isso daqui é conjunção também. Então quem tem a impressão de algo. De que? Carlos é a pessoa a quem mais confio. O quem sempre é pronome relativo. Então é o verbo que vem depois. Quem confia em. Então, em quem mais confio. E por último, este homem, quem tem admiração. Pronome relativo, tá? Os dois. Então, quem tem admiração por alguém. Este é o homem por quem tenho admiração. Vamos lá. Tudo certinho, então? Falou assim, muitas coisas aí para a gente poder pensar. Vamos trabalhando, estudando, que a gente consegue um bom resultado. Até o nosso próximo.